15 formas de perder facilmente a colheita de mel e não ganhar dinheiro. É bem mais fácil você cometer algum erro e perder a produção de mel do que você produzir bem todos os anos. E aí, para você se prevenir desse tipo de acontecimento, de não produzir nada, o interessante é sempre você estar estudando. E uma forma de você absorver esse tipo de conhecimento e se prevenir contra isso é, claro, assistir esse tipo de conteúdo, absorver esse tipo de conteúdo. Para apresentar essas 15 formas, a gente vai abrir uma colmeia e, paralelamente a isso, vai fazendo a revisão e apresentando essas 15 formas. Se esse conteúdo é interessante para você, considere se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, curta o vídeo. Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários e vamos lá. Bom, gente, essa é a colmeia que a gente vai estar abrindo, revisando, enquanto a gente conversa sobre as 15 formas de perder facilmente a colheita de mel e não ganhar dinheiro. Porque não produzir, gente, pode ter certeza, é bem mais fácil do que você produzir. Para você produzir uma quantidade razoável, você tem que tomar e adotar uma série de estratégias que vão favorecer a produção de mel. E aqui, na ocasião, a gente vai discutir sobre isso. Eu vou abrir aqui essa colmeia e a gente vai estar revisando ela. Só um históricozinho da colmeia antes da gente abrir. Isso aqui, gente, é uma colmeiazinha que ficou para trás, está um pouco atrasada. Ela estava com a cera torta, eu acabei não tirando a cera, mas o fato é que ela está atrasada. Eu espero que ela tenha melhorado. Já observei aqui na boca do alvado que elas fizeram a manutenção da própolis, tem um movimento maior. Isso faz com que a gente subentenda que ele já está bem melhor. Aqui a gente fez cura de ácaro e não precisou de eu estar fornecendo quadros com alimento, porque sempre que eu revisava tinha. E também não precisou eu fornecer cera nova, porque tinha, ainda tem espaço para fornecer mais cera. Inclusive, se elas tiverem melhorado muito, eu espero que elas não tenham puxado na tampa. E dependendo de como ele estiver aqui, e eu acredito que ele não vai estar tão bom assim, é um enxame que eu vou trocar a rainha dele. Porque apesar de ser um enxame de divisão, foi dividido recentemente, esse enxame não tem 5 meses, ele não respondeu ao manejo que a gente fez, uma alimentação antes das floradas, e também não se desenvolveu quando abriu florada. Então é interessante a gente estar verificando, analisando a viabilidade da gente trocar essa rainha ou não. E aqui, gente, a gente vai para as 15 formas de perder facilmente a colheita de mel e não ganhar dinheiro. Aqui eu vou falar uns 5 pontos e aí a gente abre a colmeia e no decorrer a gente vai falando os demais. Mas vamos iniciar, né? E a primeira forma de você perder facilmente a produção de mel e não colher nada é não fazer um planejamento estratégico, financeiro. Gente, planejar a sua produção é essencial, é fundamental. Por que eu falo isso? Porque quando chega o período de floradas, aliás, bem antes, você sabe que dentro dos próximos 90 dias vai abrir florada, vai ter chuvas, alguma planta vai estar abrindo florada, você já tem que ter o material pronto para colocar, para fornecer para suas abelhas, para suas colmeias, que seria basicamente cera alveolada, de preferência as rainhas já trocadas, e tudo isso vai favorecer você ter uma boa produção. Se você não fizer esse procedimento, você corre o risco de não produzir nada. Então esse é um dos pontos muito importantes, e não fazer isso é uma das formas de perder facilmente a colheita de mel e não ganhar dinheiro. Já a segunda forma é não fazer um calendário floral do pasto apícola dos seus apiários. E aqui, gente, isso aqui é bem importante, você tem que ter em mente, até mesmo a questão do planejamento, não necessariamente no papel, mas é bom que esteja no papel. É bom você ter em mente as principais floradas e a sequência dessas floradas e o intervalo entre essas floradas, porque assim você consegue não só dar a quantidade de material necessário para os seus enxames, mas em uma eventual divisão, substituição de rainha, você faz isso no tempo adequado para você ainda colher muito bem mel.
Se você não observar isso, você corre o risco de perder o tempo. Já um outro erro muito comum que pode resultar em uma baixa produção, baixa produtividade por colmeia, é você não fazer o manejo pré-safra e fornecer, no caso, alimento energético e proteico. Principalmente no caso do proteico, algumas regiões as pessoas só fornecem o que eles chamam de ração líquida. Só que esse tipo de manejo pode ser que funcione para alguns, desde que esteja entrando algum pólen de alguma planta florada local, mas para outros talvez não funcione, porque é essencial que também tenha proteína, não só o energético. Por mais que no caso dos promotores que são utilizados sirva muito bem com esse propósito, o ideal é você também fornecer uma fonte proteica. E aí esse é um dos erros que os apicultores cometem, é não preparar os seus enxames fazendo a alimentação energética e proteica antes das safras, pelo menos 90 dias seria o ideal. Se você fizer com 60, 70 dias, já é alguma coisa. Bom, gente, já o terceiro e o quarto ponto, terceira e quarta forma de você perder facilmente a colheita de mel é não fazer a alimentação energética e proteica dos seus enxames antes de iniciar as grandes floradas, pelo menos 90 dias, que é, né, o manejo pré-safra. Qual o objetivo desse manejo? É você aumentar o número de abelhas consideravelmente. E com isso, quando chegar às grandes floradas, os seus enxames já estarem fortes. Esse manejo ele acaba sendo interessante porque quando abrir as grandes floradas, as abelhas elas não vão perder tempo desenvolvendo e já começam a estocar alimento, principalmente se estiver cera puxada nas melgueiras. E nesse caso aqui, gente, o alimento proteico ele é de fundamental importância. Às vezes é comum você ver as pessoas fornecendo só a ração líquida, que no caso seria o energético e alguns casos, né, com promotor, e é uma ótima ração, mas o ideal é que tenha uma entrada de pólen, de proteína, e em alguns casos esse tipo de manejo funciona, mas em outros casos é fundamental. Aqui a minha região é um exemplo disso, né, que o ideal é você fornecer alguma fonte de proteína, porque quando está do final do período de escassez, as abelhas passam muito mal. E se a gente não tiver esse cuidado de estar fornecendo proteína, principalmente no manejo pré-safra, os enxames simplesmente não desenvolvem você fornecendo só a ração líquida. Então, fornecer alimento energético e proteico para os seus enxames é muito importante para que eles possam se desenvolver. Já o quinto ponto, que também é muito importante, que isso é válido para aqueles que fazem, né, no caso o manejo pré-safra, fornece algum alimento para suas abelhas antes de iniciar as floradas, que seria limpar, né, limpar todo aquele xarope que está ali estocado. Inclusive isso é uma pergunta muito comum aqui no canal, as pessoas perguntam muito: ah, não vai contaminar? Gente, corre o risco sim de contaminar, desde que você não faça o que tem que ser feito. Quando a gente fornece a ração líquida para as abelhas, que no caso é o xarope, e quando elas já subiram para as melgueiras, o ideal é que antes de abrir as floradas, você tirem todos esses quadros com o xarope estocado, e para que não tenha contaminação, você deixa ali 1 dia, 2 dias, o tempo necessário para elas pegarem todo aquele material, limparem, e aí você devolve. Porque quando abrir florada, elas vão estocar apenas o néctar das flores. E se você deixar esse material, você corre o risco de contaminar o seu mel. E se você for vender para algum entreposto, corre o risco de você cair na fraude, acusar como mel fraudado, ou seja, mel com alto teor de açúcar, e isso não é permitido pela legislação, e aí você perdeu, né? Claro que você pode dar outro destino para esse mel, mas você não vai poder vender ele a granel para exportação. Então você tem que ter esse cuidado para você não perder a sua produção de mel, a sua colheita, facilmente por um pequeno detalhe. Vamos aqui mais um ponto e aí a gente abre essa caixa, faz uma revisão e vai comentando os demais. Outra forma, gente, que você pode estar perdendo facilmente a sua colheita é colhendo mel com baixo percentual de favos operculados. O
ideal é que todos os favos colhidos tenham 100% de operculação, porque assim você garante que ele não vai ter a alta quantidade de água, mas até 30% você não corre esse risco. Mas é um ponto que o apicultor tem que estar atento sim. Então aqui a gente vai revisar o enxame. E aí a gente vai e comenta mais pontos, mais formas que você pode perder facilmente a colheita do seu mel. Então, gente, esse enxamezinho aqui, ó, tá estagnado, tá exatamente da forma que eu deixei ele aqui há uns 15 dias atrás, quando eu fiz uma revisão aqui. E eu sei que tá tendo florada, era para esse enxame já ter desenvolvido, mas não foi isso que aconteceu. Pelo menos, ó, eles trabalharam esse ladozinho da cera, né? Já é alguma coisa. Também dá para ver que aumentou a quantidade de abelha e de postura consideravelmente, mas ainda não está em uma quantidade ideal, quantidade adequada para o que a gente quer. Outro erro, gente, que pode fazer com que você perda a sua produção de mel. Olha só, gente, onde é que está a abelha rainha, né? Ó. Tá vendo aí a abelha rainha? Já que ela se esconde, né? Marcada. Uma rainha de ano passado, ó, tá pintada com branco. As que forem nascendo esse ano eu já tenho que mudar a cor. E essa rainha aqui, gente, não tem jeito, eu vou ter que substituir ela, que é uma rainha que não tá apresentando aqui um bom desempenho. Vou deixar aqui outro quadro. E aí, né, outra forma de você perder facilmente a sua produção de mel é você colher o mel em dias de chuvas, com alta umidade. O ideal é que você espere estiar um pouco, fazer sol de preferência, porque mesmo operculado, se a umidade estiver alta, você pode fazer com que esse mel fique com a umidade muito alta e fermentar, né? Que seria até mesmo o caso também de você colher mel que não esteja operculado. Corre um risco muito grande desse mel fermentar e aí você perder, porque os entrepostos não vão aceitar, até mesmo o mel com muita umidade, eles não aceitam, tem que estar aí dentro da faixa ideal. Olha só, até que melhorou a postura, tem ovo. Mas aqui o ideal é que a gente troque mesmo a rainha, porque o enxame não está desenvolvendo. Outra forma, gente, de você perder facilmente a sua colheita de mel é você usar uma fumaça de baixa qualidade e usar em excesso, principalmente naqueles quadros que estão ali com mel, nas melgueiras. Você tem que ter o cuidado de usar pouca fumaça. E aí, né, no caso, uma estratégia muito válida é você pelo menos verificar se essa fumaça ela é branca, se ela está fria, se ela não é uma fumaça muito ardida. E aí é aí que você ter o cuidado de observar a origem do material que você está utilizando é muito importante. Aqui tem umas madeiras que o cheiro é bem mais forte e eu particularmente gosto de utilizar, por exemplo, o cavaco do cumaru, muito gostoso. Eu acredito que cada região deva ter um material que tem uma qualidade um pouco melhor. Então você tem que ter esse cuidado também, porque se você usar fumaça em excesso, você vai passar cheiro para o seu mel. E isso também não é legal e o apicultor tem que estar atento. Outra coisa, gente, que pode fazer com que você perda facilmente o período de florada, a colheita do seu mel e não ganhar dinheiro com isso, é você fazer divisões no início da safra sem planejamento. Ou até mesmo deixar para trocar as rainhas nesses períodos. Mas se você dividir a colmeia, é como se ele tivesse enxameado. Olha só, tem até uma lâmina de cera aqui, ó, que elas não puxaram.
E aí se você divide, você perde pelo menos a metade da capacidade do seu enxame de produzir, né, a força, as campeiras, as abelhas. E é aí nessa hora que, se você vai dividir, você tem que ter esse cuidado. Eu particularmente estou dando preferência por dividir colmeias mais no finalzinho já da safra ou no final do manejo pré-safra, porque assim dá tempo, né, de você produzir ainda alguma coisa com um dos dois enxames. Claro que depende muito do tipo de divisão que você faz, da forma como você faz. E aqui a gente sempre comenta muito, que é a questão de você inverter, não inverter, divisões em X, divisões ao meio, que são geralmente divisões que, se você não trabalhar invertendo caixas, você fica com dois enxames fortes e pelo menos um dele está com condição de produzir, caso seja um inverno curto. Mas se for um inverno bom, você vai produzir mesmo assim. Porque no período de florada, gente, qualquer um produz bem, se for um inverno bom. Mas quando você pega aqueles anos mais fracos, se você não tiver com o manejo bem acertadozinho, você corre o risco de perder produção de mel. E não ter esse cuidado na hora de dividir, principalmente no início, você corre o risco de não produzir com nenhum dos dois enxames. Mas, na maioria das vezes, se você fizer no tempo certo, fizer a divisão certa, você vai conseguir produzir. Então a gente tem que ter esses cuidados. Para não perder a produção de mel por um pequeno detalhe, né? E esse é um dos detalhes que faz toda a diferença. Mas tem outra coisa também que, nesse mesmo contexto de obtenção de novas colônias, colmeias, acaba sendo muito importante também, e que, dependendo do inverno do ano, que no caso seria a 10ª forma de você perder facilmente a produção de mel, é você trabalhar apenas com capturas para produzir novos enxames. Porque quando você captura, gente, você já faz essa captura no período de florada. A chance de você pegar um enxame pequeno é muito grande e, consequentemente, você vai ter que desenvolver ele para poder produzir. Sendo que você pode capturar uma rainha velha, uma genética ruim. Então as chances são muito grandes de você estar ali com a genética ruim, um enxame que você não vai produzir com ele. A não ser que você pegue um enxame aí secundário, de uma enxameação, que aí no caso geralmente é uma princesa que vai ser fecundada, que vai ser uma rainha nova, e aí geralmente no início, se tiver florada, ela vai dar aquela explosão. Mas você tem que ter esse cuidado e aprender a fazer divisão, multiplicação, produzir suas rainhas, para você não ter esse tipo de problema. Outra coisa que também é muito importante, mas aí já é um pouco avançado para a maioria, é você avaliar e substituir rainhas velhas e fracas. Todo ano, gente, quando você faz o manejo pré-safra, se você fizer, você já sabe quem é que respondeu, quem é que não respondeu. E aí, né, até mesmo depois do inverno, depois da safra, depois das floradas, você também já consegue deduzir qual as suas melhores genéticas e qual as piores, quais as rainhas são as piores, e você ir eliminando elas. Então esse também é um ponto que o apicultor pode fazer, ter esse cuidado. E se ele não avaliar nessas rainhas a possibilidade de estar trocando as mais velhas, as mais fracas, ele vai ter um impacto muito grande sim na sua produção de mel. Então ele também tem que ter esse cuidado. Outra coisa que é muito importante, que muitos apicultores ignoram, é a troca da cera. A troca da cera, gente, é de fundamental importância. Porque se você trocou a abelha rainha, independente de você ter trocado ou não, a abelha rainha tem uma preferência muito grande sempre por fazer a postura em cera nova. Então sempre que você troca a cera, você favorece com que a abelha rainha faça postura bem mais uniforme e bem maior. E outra coisa, né? A troca da cera também acaba sendo importante porque quando você tem muita cera velha, favorece muito o surgimento de traça, principalmente.
E aí quando você faz essa troca, pelo menos uma vez no ano, ou que seja mesmo 30%, você também acaba favorecendo nesse ponto, né, que é o controle de inimigos naturais. E aí quando o assunto é troca de cera, outras coisas a serem observadas também é muito importante. Uma delas é você ter o cuidado de não fornecer cera torta. Preferência soldar em cima dos quadros, não usar a cera com parafina e colocar a lâmina toda de cera. Tudo isso vai ajudar a você ter uma melhor produção de mel. Outra coisa, gente, que pode prejudicar muito e fazer com que você perca uma produção de mel é você montar os seus apiários em um pasto apícola ruim, que não seja o suficiente para atender ali uma produção de mel. E aí nesse sentido o apicultor tem que estar atento, ver se na área que ele está colocando as suas colmeias, montando os seus apiários, tem potencial apícola, porque caso contrário ele também não vai produzir. E aí, gente, outra coisa que é bastante importante também, que no caso é o 14º ponto, a 14ª forma do apicultor perder facilmente a produção de mel, perder facilmente a colheita de mel e não produzir. Vamos fechar a colmeia, né? Ele colocar muitas colmeias numa área acima do suportado, porque você tem que levar em consideração que essa área ela pode estar saturada, e aí nem você e nem outra pessoa que esteja com o apiário por perto vai produzir. O ideal é sempre você começar em um local com poucas caixas, e aí se você vê que se a área suporta mais caixas, você vai aumentando a quantidade de caixas aos poucos. A caminhação, basicamente, você tem que fazer o controle, não tem jeito. Você pode fazer isso com seleção, melhoramento genético, que é o mais eficiente, mas você pode fazer esse controle também trocando cera, fornecendo espaço, trocando rainhas velhas. E aí você faz com isso também o controle da enxameação e evita que os seus enxames se dividam, se multipliquem e façam com que você perca a produção de mel. Então essas foram as 15 formas de perder facilmente a colheita de mel e não ganhar dinheiro. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Também deixa aí nos comentários dúvidas, sugestões. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo.